Bom dia, Repianos. Aqui quem fala é o Monitor Aleph de Química, certo? E hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa carreira de Química Orgânica, aprendendo um pouquinho sobre essa belezura, beleza? Hoje nós vamos estar falando de isomeria, certo? Para quem não sabe, isomeria é a propriedade que algumas moléculas têm, algumas moléculas orgânicas. Lembrando que na aula passada nós vimos que moléculas orgânicas são aquelas que possuem carbono como seu principal fundador, não é isso? Então, isomeria é a capacidade que essas moléculas têm de formar isômeros. Mas o que são isômeros? Isômeros são moléculas, certo? Que possuem a mesma fórmula química, mas que possuem formato ou função diferente. Ah, como assim? Vamos lá. Se eu pegar uma fórmula H2O, vou jogar como simples para vocês, H2O. Se a gente pegar uma fórmula química H2O e puder fazer ela de outro arranjo, o que não pode, tá, galera? Só um exemplo. Fizer outro arranjo, seria um isômero, ok? Se eu pudesse desviar o O um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, seria um isômero. Mas somente as moléculas orgânicas têm essa capacidade, beleza? Então, a isomeria, primeiramente, ela pode ser dividida em duas: isomeria plana e isomeria espacial, certo? Bora ver cada uma delas separadamente. A isomeria plana, ela abriga aqueles compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas estruturas planas diferentes. Ou seja, o que é que vai mudar? Ela vai possuir a mesma fórmula, ela vai ser idêntica à fórmula estrutural quando você fizer, mas ela vai ter a estrutura diferente. Logo, isso vai poder alterar a função dela, pode alterar a cadeia, pode alterar a posição. Posição de quê? Posição da ramificação, ou posição da ligação dupla, da ligação tripla, mas ela vai ter a mesma fórmula molecular, certo? Bora ver cada uma delas separadamente. Aqui. A primeira isomeria plana que a gente vai ter é a isomeria de função. A isomeria de função, ela possui a mesma fórmula molecular, lembrando que todos apresentam, mas ela possui a função diferente. Como assim? Bora lá. Se a gente colocasse aqui, fosse calcular não, né? Fosse dizer qual é a fórmula molecular desse composto, a gente diria: quantos carbonos tem? C, C, C. C3, H, H3, H2, 5, 6. C3H6, O1. Então, a fórmula disso aqui seria C3H6O1. Agora, bora ver isso aqui, ó. C1, 2, 3. Você tem 3. O H, 3, 6. E o O1. Então, isso aqui também seria C3H6O1. Percebam que a fórmula molecular é a mesma. Mas o que vai mudar é o que, Aleph? É a função. Percebam que isso aqui é uma estrutura e essa aqui é outra. Ok? A gente vai aprender, certo? As funções orgânicas, beleza? E a gente vai ver que isso aqui, no caso, se trata-se de um ácido carboxílico, e isso aqui se trata de uma acetona, ok? A gente vai ver que isso aqui são funções totalmente diferentes, até pela estrutura vocês podem perceber, mas eles apresentam a mesma fórmula molecular, beleza? Cadeia. A cadeia, ela pode também variar, pode ser aberta e fechada. Lembra que a gente viu isso na nossa aula passada, certo? Introdução à química orgânica. Ou seja, a cadeia fechada, certo? Bora ver qual é a fórmula molecular dela. C1, C2, C3. C3 e o H, 2, 4, 6. Então, aqui é C3H6. Bora ver aqui agora. C2, C1, C2, C3. E o H, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, C3H6. Percebam que aqui, ó, ela é fechada, certo? A gente já viu isso. E aqui ela é aberta. Ou seja, ela possui a mesma fórmula molecular, porém a cadeia é diferente. Uma é aberta e a outra é fechada. Logo, eles são isômeros. Outra isomeria plana é a isomeria de posição. A gente viu que todo composto, certo, de carbono, ele tem uma cadeia principal. No caso desse composto, a cadeia principal seria essa aqui. Esse C aqui, ó. Essa ligação aqui, essa linha aqui seria a cadeia principal. Ah, esse é o H. Esse é o H seria uma ramificação, certo? Aí, essa ramificação, o que é que a gente faz? Com essa ramificação aqui, é que a gente vai nomear, certo? A função orgânica que ele pertence. Beleza? A gente vai ver que isso aqui é um álcool.
certo? Mas perceba que esse álcool, essa ramificação está no carbono 2, no carbono do meio, certo? Agora, olha essa molécula aqui, ó. É a mesma molécula, se vocês contarem, ó. 1, 2, 3, 3 carbonos. 1, 2, 3. 3 carbonos. Hidrogênio, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E oxigênio 1. Percebam que é a mesma molécula, num quesito, como é que diz? Fórmula molecular, né? Mas ela possui uma posição diferente. Uma posição de quê? Da ramificação. Essa posição pode alterar, não é só da ramificação. Pode alterar a ligação, pode alterar o grupo funcional, que no caso é o que vai dizer que função orgânica é, em que átomo está ligado. Pode alterar uma ligação tripla, uma ligação dupla, mas tendo a mesma fórmula molecular, alterando a ramificação ou qualquer uma ligação ou qualquer grupo, é uma isomeria de posição, tá bom? Metameria ou compensação. Metameria ou compensação é uma isomeria bem específica, certo? Por que eu posso dizer que é bem específica? Porque, assim, para ocorrer uma metameria ou uma compensação, é necessário um heteroátomo. O que é heteroátomo? A gente já viu na aula passada. Heteroátomo, certo? É qualquer outro átomo que eu tenha no meio da minha cadeia que não seja carbono. Ou seja, perceba que isso aqui é uma cadeia carbônica. Mas tem um oxigênio aqui bem no meio, e isso é um heteroátomo. Aqui é a mesma coisa, ó. Tem um oxigênio bem aqui, certo? Se vocês verem, essas duas moléculas aqui, elas possuem a mesma forma molecular, mas possuem diferentes posições do heteroátomo. Então, a gente chama isso aqui de metameria ou compensação, beleza? E por último, mas não menos importante, nós temos a tautomeria. A tautomeria é quando isômeros eles podem coexistir. Como assim coexistir? Possuem a mesma fórmula molecular, mas ora eles apresentam funções químicas diferentes, mas eles sobrevivem como os dois, beleza? A gente tem a tautomeria aldeído-enol, são as duas mais neutras que a gente tem, tá certo? Tem a tautomeria aldo-enol, também chamada de equilíbrio aldo-enólico, certo? E temos a cetona e o enol, que a gente chama de equilíbrio cetoenólico. Beleza, galera? Então, esses duas tautomerias aí são as que a gente mais vê no dia a dia, no quesito química, e são as mais estáveis que a gente conhece, ok? A nossa próxima isomeria é a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela pode ser geométrica ou ela pode ser geométrica ou pode ser ótica, ok? Na isomeria geométrica, a gente acontece em casos assim, ó. Quando a gente tem um carbono duplo, a gente também chama isso aqui de eteno, tá bom? Então, assim, quando a gente tem um carbono duplo, ok? A gente vai ver seus ligantes, ok? Analisar cada um dos ligantes. A questão daqui de isomeria é simplesmente você analisar seus ligantes. Beleza, galera? O que acontece? Se os ligantes eles estiverem no mesmo lado, como esses dois cloros aqui, ó, estão vendo? A gente pode chamar de isomeria espacial cis, ok? Porém, se estiverem em lados opostos, ó, tá vendo aqui, lado oposto. Se eles estiverem em lados opostos, a gente chama de trans, ou seja, se estiverem do mesmo lado, cis, se estiverem em lado oposto, trans. A isomeria ótica, a gente precisa analisar um carbono chamado de carbono quiral. O que seria um carbono quiral? Um carbono quiral é aquele carbono onde seus 4 ligantes são diferentes, certo? Quando eu tenho uma molécula onde o carbono ele é quiral, certo? A gente diz que tem uma molécula opticamente ativa, devido ao carbono ser opticamente ativo. Beleza, galera? Então, toda vez que eu tiver um carbono quiral, o que significa? Eu vou poder dividir, não vou conseguir dividir a molécula ao meio. Como assim dividir ao meio? Eu não vou conseguir dividir e ficar tudo separado, tudo diferente. Por quê? Porque toda ligação dele é diferente. Cada ligação dele, ele se faz com um composto ou com um átomo diferente, nunca com o mesmo átomo. Por exemplo, deixa eu pegar essa molécula aqui. Esqueçam isso aqui um pouquinho. Bora vir para cá. Percebam, olha esse carbono aqui.
Ah, como é que eu vou saber? Ele tem que ser 4 ligações. Ah, ele tem 4 ligações, mas são 4 ligações simples, beleza? Aqui tem uma dupla. Então esse carbono automaticamente, ele já deixou de ser quiral, beleza? Agora olha esse carbono aqui, ele tem 4 ligações simples, mas perceba que 3 ligações dele ele faz com hidrogênio. Então, ou seja, lembrando que eu disse aqui, ó, os 4 ligantes precisam ser todos diferentes entre si, beleza? Agora olha esse carbono do meio. Para cima ele se liga com OH, para o lado ele se liga com CH3, para o outro lado ele se liga com C dupla O, OH, e para baixo ele se liga com H, que é esse hidrogênio aqui, que vai aqui para baixo, ok? Então percebam que o quê? Esse carbono aqui possui 4 ligantes diferentes, 4 ligantes totalmente distintos. Então esse carbono aqui a gente chama de carbono quiral, e ele vai poder formar um isômero óptico. Toda vez que esse carbono quiral ele aparecer, ele vai poder formar dois compostos. Um que irá desviar a luz para a direita e outro que irá desviar a luz para a esquerda. O que desvia a luz para a direita é chamado de destrógeno ou destrogiro. O que desvia para a esquerda, levógiro ou levogiro. Beleza? Juntando esses dois pares, eles vão formar um par de enantiômeros, certo? Calma. Ah, que enantiômeros? Calma. Percebam que aqui é como se eles formassem dois compostos. Veja que isso aqui é um espelho, ó, essa retinha verde. Então, é como se eles formassem um composto de frente para o espelho. É o mesmo composto? Não, são compostos diferentes. Olha a posição deles, entendeu? Eles invertem, são invertidos. Então, o composto que desvia a luz para a direita, a gente chama ele de destrógeno. E o da esquerda, levógeno. Beleza? Então, assim, toda vez que eu tiver os dois compostos juntos, certo? Eles são opticamente inativos. Beleza? Quando eles estão sozinhos, eles são ativos, mas quando eu juntar os dois numa mesma solução, numa mesma situação, numa mesma, enfim, eles vão ser opticamente inativos. E irão formar uma mistura chamada mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura onde apresente um par de enantiômeros. Beleza? Qualquer dúvida, podem estar falando lá no grupinho do Gap, podem estar perguntando lá no Class, certo? Vou deixar lá para vocês esse mapa mental que tu descomplica, que é incrível. Querendo assistir a aula também, quer que desenhe lá no YouTube. O professor dá uma explicadinha bem legal também. Apesar que eu abrangi o máximo que eu consegui, né? E sim, vou deixar esse mapa mental e o da aula anterior. Eu tinha prometido deixar, mas eu esqueci. Enfim, gente, boa sorte nos estudos. Qualquer coisinha, podem estar perguntando. A gente tá lá para tirar dúvida e ajudar vocês. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Beleza? Tchau, Gapianos.